Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje nós teremos mais uma videoaula de português e hoje nós vamos estudar os sinais gráficos, acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Esse assunto está na página 32 e 33 da nossa gramática do quarto e do quinto ano. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o acento agudo e acento circunflexo. Vocês estão vendo aí um cartaz que diz: Sábado da faxina, não dê folga para o mosquito da dengue. O mosquito da dengue transmite zika, que pode causar microcefalia. Então, na palavra sábado é empregado o acento agudo. O acento agudo é aquele acento que indica um som aberto. Exemplos: babá, zíper, dúzia, caráter, vovó. Então, todas essas palavras nós usamos o acento agudo. Ele dá um som mais aberto para as vogais tônicas, né? Vogais tônicas são aquelas vogais que têm acento e que são mais fortes. Vogais tônicas. Já na palavra de, foi usado o acento circunflexo. O acento circunflexo, ele indica um som fechado. Karatê, âncora, lâmpada. É aquele sonzinho que sai mais pelo nosso nariz, né? O som nasal. Vovô. Percebam a diferença. Vovó é aberto e vovô é mais fechado. Então, nós usamos o acento circunflexo. Agora, nós vamos falar sobre o acento grave, que é o acento indicador do uso da crase. Como o dia estava ensolarado, decidiu ir à praia. Na letra A, há um acento gráfico, o acento grave. O acento grave é o indicador da crase. Agora nós vamos ver situações onde nós podemos usar a crase corretamente. Mas afinal, tia Osana, o que é crase? Crase é o encontro da preposição a, que é igual à preposição para, mais o artigo a. No caso, para mais a, se formou o a craseado, ou seja, o a com a crase. Nós usamos a crase antes de palavras femininas. Escrevo a menina. Escrevo para a menina. Então, esse a, ele contém uma crase porque as preposições para e a, ela forma uma preposição só, que é o a craseado. Vou a Paraíba, que é a mesma coisa de falar vou para a Paraíba. Então, o para mais a se formou o a craseado. Vou a Paraíba. Sempre antes de palavras femininas. Craseado. Nós podemos observar que, antes das palavras masculinas, não há crase. Larissa chegou ao parque, que é a mesma coisa de dizer que Larissa chegou para o parque. Então, a preposição para mais o artigo o formam ao. Então, esse ao, ele não tem crase, porque parque é uma palavra masculina. E só usamos crase antes das palavras femininas. Mas veja esses exemplos. O texto foi escrito à caneta. Apesar de caneta ser uma palavra feminina, nesse caso nós não usamos a crase. Por quê? Eu não posso dizer o texto foi escrito para a caneta. Não faz sentido. Então, nós só usaremos a crase quando a preposição para se encaixar perfeitamente no sentido da frase. Então, nessa frase, o texto foi escrito à caneta,
não usa a frase porque simplesmente a preposição para não se encaixa no contexto, não faz sentido. Na nossa próxima frase, o texto foi escrito a lápis. Além de o para não se encaixar nessa frase, porque vai ficar o texto foi escrito para a lápis. Além disso, lápis é uma palavra masculina. Então, nesses dois exemplos, não usamos a crase. Lápis. Para os nomes geográficos, nós vamos usar uma regrinha bem prática. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Vamos observar os exemplos que nós vamos entender melhor. No primeiro exemplo, nós temos vou a Paraíba e volto da Paraíba. Existe crase. Por quê? Porque eu volto da Paraíba, eu não volto de Paraíba. Então, como o da combina com Paraíba, o a de vou a Paraíba, ele é craseado. Agora, vou a Minas Gerais e volto de Minas Gerais. Então, esse a de vou a Minas Gerais não existe crase, porque eu não posso dizer que eu volto da Minas Gerais. Não. Então, quando a preposição de aparece, o primeiro a de lá na frente de vou a Minas Gerais, ele não precisa ser craseado. Por exemplo, no nosso livro tem um quesito para colocarmos a crase corretamente. E tem a seguinte frase, vou à Bahia. Essa frase de vou à Bahia, esse a, ele é craseado. Por quê? Porque eu volto da Bahia. Eu não volto de Bahia. Eu volto da. Então, sempre que a preposição da aparecer, você pergunta, né? Você completa a frase. E se a preposição da encaixar, o a, ele é craseado, ele tem crase. Preposição da em... Bom, agora vocês vão responder no caderno de língua portuguesa 5 palavras com acento agudo, 5 com acento circunflexo e 5 frases que tenha a crase. Beijo, meus amores, eu tô com muita saudade de vocês. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e qualquer coisa, não deixem de me procurar. Estou com muitas saudades.